Tá aí, gente, hoje nós estamos igual ontem, Central 98 tá super corrido, o João Henrique do Vale tá ali interagindo com a nossa audiência também, pelo WhatsApp, claro, a galera conversando aqui no chat da Felicidade. Mas daqui a pouquinho a gente traz a sua participação, porque agora a gente tem uma participação aqui no Central super importante. João esteve lá ontem, né, falando mais uma vez aqui, acompanhando os 5 profissionais do Hospital Eduardo de Menezes que foram vacinados simbolicamente lá para marcar esse início da vacinação em Minas, com a presença do governador Romeu Zema. E entre esses vacinados, esse grupo aí, né, primeiros vacinados de Minas Gerais, está a médica Tereza Gamarano Barros, de 37 anos, que coordena a CTI do Hospital Eduardo de Menezes e está aqui com a gente no Central 98 para contar como é que foi essa experiência, esse momento, falar da importância da vacinação. Doutora Tereza, seja bem-vinda ao Central 98, prazer te receber aqui. Muito obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Opa, calma, Paulo Leite. Você não virou jacaré não, né? Eu tô preocupado aqui, não, né? Quem tá na tela da live vê que não virou jacaré. Tô bem. Não, é porque eu tive que descontrair, porque é tanta desinformação e a gente vai falar sobre isso agora, daqui para frente, mas eu tive que descontrair, porque eu não tô aguentando mais o mundo de desinformação que a gente tá vivendo. É complicado. Hoje, pela manhã, eu conversava com a doutora Tereza ali, falando, né, marcando para a entrada dela aqui no Central 98. A gente que já tinha conversado um pouquinho ontem, falei, deixei para te chamar de manhã aqui, porque imagino a emoção, a correria que foi aquele momento ali, né, aquele simbolismo, todo mundo acompanhando. E aí, conta pra gente, doutora Tereza, essa importância nesse momento simbólico, como é que foi estar ali participando, recebendo a imunização contra a Covid-19, você que atua na linha de frente aí no combate aí, nesse quase um ano que a gente está nessa luta aqui no Brasil. Nossa, foi muito emocionante. Eu me senti num momento, assim, de explosão, sabe? Fiquei segurando para não chorar no meio de tanta gente. Acho que é um simbolismo muito grande para tudo que a gente viveu. A impressão que dá é que a gente está encontrando uma luz no fim do túnel, então traz muita alegria para o coração. Você tomou a vacina ontem, né? Foi dos primeiros profissionais. Teve alguma reação? Você sentiu alguma coisa? Alguma coisa te preocupou? Nada. Como é que foi? Zero de preocupação. A literatura científica é clara, os primeiros dados que já saíram são claros, o índice de complicação é muito, muito baixo, as reações adversas são muito leves. Eu, particularmente, tive absolutamente nada, nem dor não tive, nada. Doutora, prazer falar com você. Eu queria que você contasse como é que vocês ficaram sabendo que seriam os primeiros a serem vacinados e qual foi sua reação e da sua equipe, né? Imagino que deve ter sido uma felicidade imensa. Foi engraçado, porque eu estava atendendo pacientes Covid. Dentro do CTI, a gente tem um momento que é a corrida de leito, que é a passagem de toda a equipe multidisciplinar, definindo as condutas dos pacientes, os planos terapêuticos. É o momento principal ali do paciente do CTI, que define o que vai ser feito ao longo do dia, ao longo da semana. Eu estava nesse momento com a equipe multidisciplinar, fazendo essa corrida de leito, gerenciando a corrida de leito, quando meu telefone tocou, era a diretora do Eduardo de Menezes, e eu pedi licença à equipe para atendê-la. E ela me deu essa notícia, eu não dei conta, dei um grito no meio do CTI. Falei, gente, tô toda arrepiada. Foi bem emocionante. Doutora Tereza, eu imagino que essa emoção, né, claro, baseada nesse quase um ano de luta aí contra o coronavírus, vocês que estão na linha de frente. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como é que é nos bastidores aí. Eu acho sempre importante a gente ressaltar esse trabalho de vocês que estão nessa luta há tanto tempo, salvando tantas vidas, né? Essa alegria, ela é super, né, justificável, esse grito de emoção. Então, conta pra gente um pouquinho desses bastidores e por que, né, que essa vacinação é, pra gente entender por que a vacinação é tão importante pra gente nesse combate contra a Covid-19. Vou te contar de forma cronológica. A gente começou lá em março, montando a estrutura do CTI, a ampliação de leitos, fazendo treinamento de equipe, organizando
toda a formação dos protocolos e material médico hospitalar, insumos, medicamentos, você fazer uma ampliação rápida de leito dá um trabalho sem fim. Mas eu acho que naquela época meu grande desafio na coordenação era gestão de pessoas. As pessoas estavam em pânico, elas estavam aflitas, com medo, e a gente enfrentou um desafio muito grande nesse aspecto. Depois, a gente começou a entender um pouco melhor da doença. Até então, a gente, né, não sabia nada do que a gente ia enfrentar. E aí veio o excesso de trabalho mesmo na primeira onda, né? Muito paciente, os leitos o tempo inteiro lotados, a demanda desse paciente muito alta. E a equipe foi começando a ficar cansada. Primeiro veio aquele desgaste emocional enorme, depois um desgaste de trabalho mesmo. Uhum. E aí, quando foi lá para setembro, outubro, as coisas deram uma aliviada, a gente continuou por sermos hospital de referência, com todos os leitos funcionantes, mas um pouco mais aliviado, assim, uma taxa de ocupação um pouco menor. E final de novembro a gente voltou para a loucura que a gente viveu lá em junho, julho. Então, tem sido assim um momento o tempo inteiro de muito desgaste de toda a equipe. A gente vê as pessoas flutuando. Tem gente que hoje, dentro da equipe multidisciplinar, né, médicos, enfermeiros e físio, todos que trabalham ali juntos, tem gente que hoje está super animado e dando um suporte enorme para a equipe, e no outro dia é quem está super estressado e triste e choramingando pelos cantos e precisando de acolhimento. Então, a gente vê essa flutuação. Hoje é aquele que pega o paciente, cuida com todo carinho, no dia seguinte esse paciente morre e a equipe chora. Então, é muito pesado, sabe? Então, vir uma luz no fundo do túnel é muito grande. As pessoas às vezes me perguntam, mas você é intensivista, você cuida de doentes graves há 15 anos? Eu falo, é verdade. Mas a Covid traz um peso a mais, assim, porque a gente recebe, às vezes, uma família inteira no CTI. A gente, semana passada, estava com 3 irmãs em estado crítico. A gente recebe, às vezes, pai, mãe, filho. E infelizmente, já aconteceu de 2 deles falecerem. Então, existe um peso muito maior, além de uma demanda muito grande. É um paciente que é muito mais difícil de cuidar do que o habitual das outras doenças que ficam na forma grave. Uhum. Doutora Tereza, com esse infeliz tempo que passamos, de março para cá, e com uma segunda onda depois de novembro, vocês têm um aprendizado com relação ao tratamento da doença? Está mais compreendida o que é essa realidade? Minimiza um pouco o sofrimento? Aumenta a expectativa? Ou ainda continuamos sendo surpreendidos pela devastação que é, por exemplo, um paciente de UTI por Covid? Essa é uma pergunta muito importante, porque a literatura científica está sendo produzida numa velocidade enorme. Mas nem todos os trabalhos científicos publicados são feitos da melhor forma. Então, os trabalhos randomizados, controlados, que são os trials que têm melhor qualificação técnica, eles não são ainda a maioria, né? A gente tem muito ainda séries de caso e tal. Então, os trabalhos robustos em coronavírus, eles ainda, digamos assim, não são tantos. Portanto, ainda é um desafio muito grande. A gente já aprendeu muita coisa sobre essa doença. Eu brinco que muitas coisas que eu preguei lá em maio, junho, hoje eu não prescrevo de forma nenhuma, mas, em contrapartida, ainda é um grande desafio, ainda tem muitas nuances dessa doença que nos surpreendem muito e que ainda nos desafiam muito. A gente aprendeu muito com a doença, a gente aprendeu muito com o volume enorme de pacientes que a gente atendeu. O nosso cuidado com esse paciente vem mudando, né? Os protocolos têm que ser atualizados com uma certa frequência, porque, né, à medida que vão saindo esses estudos, mas ainda tem muito que aprender.
Doutora Tereza, a gente acompanhando, né, claro, essa evolução da pandemia, né, as equipes médicas vendo essa vacinação com muita alegria, mas também a gente precisa ter muita cautela, né? O que a gente precisa fazer a partir de agora? A vacina está chegando, todo mundo feliz aí com essa novidade, a gente está entrando nessa fase de combate efetivo à Covid-19, mas os cuidados precisam continuar ainda por um tempo, né? Ontem, nas entrevistas que eles me pediram, eu fiz questão de falar para todo mundo que eu acho que as vidas que a gente perdeu em julho foram muito, muito doídas, muito tristes, mas era um momento em que a gente não tinha muito o que acrescentar para o paciente. Não tinha muita luz no fim do túnel. Agora, a gente tem vacina. Então, imagina como é que fica a nossa equipe, como é que fica o meu coração de um paciente que a gente perde, sabendo que a vacina já existe. Portanto, meu coração fica muito mais sofrido ainda, uma pessoa adoecer e vir a falecer, sabendo que ela poderia ter se cuidado um pouco mais, né, ter sido um pouco mais protegida, não adoecer e eventualmente ser vacinada e não ser uma vida ceifada. Portanto, eu acho que agora mais do que nunca é o momento da população se cuidar. Mais do que nunca tem que ter distanciamento social, máscara, higienização de mãos e tudo, porque as pessoas serão vacinadas. Uhum. Só que isso demanda tempo, afinal de contas, a gente tem que vacinar quase a população inteira. Naturalmente, que por mais que eu estou muito impressionada com o tanto que as autoridades sanitárias estão agindo de forma rápida e eficiente, demanda tempo. Uhum. Então, acho que mais do que nunca as pessoas têm que se cuidar muito, porque uma vida perdida agora, existindo vacina, é muito triste. Doutora, você tomou a primeira dose ontem e já tem agendada a data da segunda dose? É entre 15 e 21 dias, né, a segunda dose. Eu vou tomar lá no hospital, lá no Eduardo de Menezes, mas o dia certinho eu ainda não sei. Aí, Central 98, conversando com a doutora Tereza Gamarano Barros, que é médica, coordena a CTI do Hospital Eduardo de Menezes, recebeu essa primeira dose da Coronavac ontem, né? Essa vacinação iniciando aí de forma simbólica em Minas Gerais. Quer falar, João? Não, é porque junto com a doutora, a técnica de enfermagem Maria Bom Sucesso, de 57 anos, a Cessé, ela também tomou essa dose, foi até a primeira. Hoje ela não pôde entrar aqui no Central por causa disso aí. Ela já tá lá na luta, lá. Gente, olha lá. Já tá trabalhando. Ela mandou essa foto ali, já tá trabalhando. E o legal da Cessé é que ela faz isso aí no CTI, né? Talvez a doutora pode falar um pouco mais. Ela faz a CTI como se fosse um hotel para as pessoas chegarem já bem confortáveis, né, doutora? É muito bonitinho, porque eu conheci Cessé no hospital particular que nós trabalhamos, e depois que ela veio para o Eduardo de Menezes. E lá, nesse hospital particular, ela já fazia isso. E quando ela veio, ela né, veio sem nenhuma distinção, cuidando do paciente com o mesmo carinho e com a mesma visão humanista. Ela faz, às vezes, uns cisnes também. É legal. Muito fofo o acolhimento dela. Tá aí, gente, super legal, a gente super feliz em acompanhar esse momento aqui de vocês. Doutora, muito obrigada pela participação aqui no Central 98, para conversar com a gente, contar essa experiência e parabéns e obrigada pelo belíssimo trabalho aí que todos vocês da linha de frente estão fazendo aí para combater essa pandemia de Covid-19. Eu que agradeço. Tenha um bom dia. Bom dia. E se cuida. Pode deixar. Estamos nos cuidando, doutora.